texto. Depois vocês têm na plataforma, podem aceder. Está bem? Nós vamos fazer, na verdade não temos assim tanto tempo, só uma introdução ao estudo, um resumo. Eu tenho aqui o meu resumo. Então imaginemos que nós chegávamos à beira de Patanjali e queríamos saber sobre yoga. E Patanjali olhava para nós e dizia, mas queres saber porquê? Porquê que queres saber? Queres mesmo saber? Estás mesmo disposto a estudar? Sim, eu quero muito saber. Então tens que ficar aqui uma semana. Não, uma semana não, 2 semanas. Tens essa disponibilidade para estudar e só te ensino se ficares aqui 2 semanas. E nós dizíamos que sim, não, eu vim mesmo com essa intenção, porque eu já pratico yoga há algum tempo, eu pratico meditação e eu queria mesmo aprofundar, e falaram muito sobre si e eu quero mesmo aprofundar. Então Patanjali diria, eu peço que vocês digam a seguir a mim, vamos estudar um pouco da forma tradicional, que é, digam a seguir a mim, o importante é escutar e repetir. Atha, Yoga, Nushasanam, Atha, Yoga, Nushasanam. Oh, desculpem, Anushasanam. Então, agora, a tradução, agora o yoga vai ser ensinado, vai ser transmitido, vai ser exposto. Agora que tu disseste ficas aqui durante 2 semanas, agora o yoga vai ser ensinado. Muito bem, estou contente, o professor ensinou. Então o que é o yoga? Patanjali, diga-me o que é o yoga. Porque há pessoas que dizem yoga é asana, são as posturas, outros dizem yoga é pranayama, outros dizem que yoga é meditação. O que é realmente o yoga? Eu tenho a minha experiência, mas falta-me clareza. O que é o yoga? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, Yogas, Chitta Vritti, Nirodha. Então o yoga é um estado livre de perturbações mentais. Não é um estado livre de pensamentos, é um estado livre das perturbações mentais. Em estado de calma, nesse sentido. O que quer que aconteça, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Estou firme. Claro que isto não é a tradução. Isto é um entendimento sobre o que é que diz o Sutra. Então o que é que diz o Sutra? O Sutra diz Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. O Nirodha do Chitta, Vritti. Nirodha é suprimir os vrittis, as flutuações, os movimentos da mente, Chitta. Isso é Yoga. Ok? Aqui a minha intenção não é traduzir, porque isso vai complicar muito. A minha intenção é dar um entendimento. Então o que é? A supressão das flutuações mentais é um estado livre de perturbações. E o aluno diz, isso é uma definição muito sucinta. O que é que acontece nesse estado? E Patanjali diz, Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Então, Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Quando eu estou nesse estado, livre de perturbações, eu conheço, aquele que observa, conhece a sua natureza. Tada, Drashtuhu, Swarupe, a sua natureza, Swarupa. A forma original. Eu reconheço quem realmente sou. Não tem, se quiserem escrever, escrevam, mas eu acho que é interessante escutar. Mas escutem e escrevam. Então conheço a minha natureza. Quem realmente sou.
E o sutra seguinte, o quarto sutra, diz Vriti Vritti Sarupyam Sarupyam Itaratra. Taratram. Ou então, como muitas vezes se ensina, Vriti Vritti Sarupyam Sarupyam Itaratra. Taratra. Vriti Sarupyam Itaratra. Então, Patanjali diz que quando eu não conheço quem sou, eu identifico-me com os pensamentos, com o pai, com o ser filho, com ter um emprego, ter que pagar contas, com estas notícias, com aquelas notícias. Então, o que diz o Sutra é isso. O que diz o Sutra é que eu identifico-me com os pensamentos. Quando eu não conheço quem sou. Ele não diz que a meditação ou yoga é não ter pensamento. Ele diz que é um estado em que a mente não está agitada e nesse estado eu conheço quem sou. E noutros estados eu estou tão atarefado, tão atribulado, que identifico os pensamentos e esqueço-me de mim mesmo. Esqueço-me de quem realmente sou. E depois ele diz, no Sutra, então agora a definição de yoga. Já está dito o que é yoga, o que é que acontece nesse estado e o que é que acontece fora desse estado. Depois existem 5 tipos de pensamentos. Os pensamentos são agrupados em 5 tipos. Não vamos abordar vou só mencionar quais são esses tipos de pensamentos. Sutra 6. Pramana, Pranama, Pramana, Pramana, Viparyaya, Viparyaya, Vikalpa, Vikalpa, Nidra, Nidra, Smritiyaha, Smrityaha, Pramana, Pramana, conhecimento correto, Viparyaya, Viparyaya, conhecimento errado, Vikalpa, Vikalpa, imaginação, Nidra, Nidra, sono, Smritiyaha, Smrityaha. memória. São 5 tipos de pensamentos. A Liliana ouviu Nidra, começou a bocejar. A palavra Nidra, sono. Então são os 5 tipos de pensamentos, não faz mal. E esses 5 tipos de pensamentos são Vrityaha, Vrityaha, Panchateyaha, Panchatayaha, Klistaha. Então, estes 5 tipos de pensamentos são estes vritis são pancha, são 5. Pancha, vrityaha, panchateyaha. E são klista, são, alguns são dolorosos, klista, e outros são não dolorosos, klista. Então, o que é isto dos pensamentos, as modificações mentais? Alguns provocam sofrimento, outros não. De uma forma assim muito sucinta, o que está a dizer é que, ou uma forma que podemos interpretar é que prazer e dor é o que as pessoas chamam de vida. Agora estou bem, agora não estou bem. E eu quero estar bem, mas agora não estou bem. Mas sempre de um ponto de vista dos veritas, um ponto de vista externo. E vejam o conforto que nós temos. Muitas vezes isto sem negar a insatisfação que muitas vezes sentimos, o desconforto que sentimos, mas vejam a vida que nós temos. Que se olharmos bem para a nossa vida, para a vida da maioria de nós, porque é que nós nos estamos sempre a queixar? Estamos a viver a um nível muito superficial. Então o convite aqui é a meditação, é yoga, ir além dos vritis, ir além das coisas que estão em constante mudança, da impermanência, ir além da permanência. Quando vamos além da impermanência, isso é yoga. Esse estado meditativo, essa consciência, constante observação, independentemente das circunstâncias.
independentemente da experiência ser boa ou ser má. Eu vou meditar, eu vou manter o meu foco. Não é possível sentar e meditar, então eu vou manter essa consciência durante o dia. Porque o meu filho vem ter comigo ou tenho não sei o que para fazer, então vou manter essa consciência da observação durante a vida. E depois, Patanjali, eventualmente o aluno pergunta como é que eu consigo esse estado? Porque até agora ele não disse como é que foi. Mas como é que se consegue isso? Como é que se consegue esse estado de conhecimento e de estar estabelecido em quem eu realmente sou? Um estado livre de palavras. Por mais que eu possa definir quem é que eu realmente sou, é um estado que está além das palavras. Por mais que eu defina, por mais que seja a definição, o convite aqui é estabelecer-se em si mesmo. Quando o professor ensina aquilo que nós estamos a ouvir, os sutras, isto não é para saber, no sentido intelectual. Os sutras apontam para a própria realidade. Quando eu digo vritti, não é para eu saber quais são os 5 vrittis, ou os 5 pensamentos, tipos de categorias de pensamentos. É para eu olhar para o pensamento, para eu observar o pensamento. Então estou a ver a diferença. Não é para saber isto. Isto são apontadores, são setas, são focos de luz para que eu olhe para mim mesmo. O Patanjali não está a dizer que agora tens de decorar. Então qual é, Renata? Qual é a definição de Patanjali, de yoga? Eu já sei. Eu não sei nada. A definição é para olhar para mim mesmo. É esta a função do sutra, é a função do ensinamento e das escrituras. Porque senão é só conhecimento intelectual. E o conhecimento intelectual, por si só, é limitado. Então, se eu estou com a minha mãe está muito agitada, por exemplo, não está agitada, está preocupada. Eu digo, mãe, aquelas roseiras estão a precisar de ser podadas. Então eu vou podar as roseiras com a minha mãe. Isto é Yoga Chitta Vritti Nirodha, é uma mente livre de perturbações. É suprimir as flutuações. Isto aqui é o Yoga Sutra. E podar as roseiras com a minha mãe. Não é? Não pode ser que a minha mãe está na Madeira e eu estou aqui, só para dar um exemplo. Mas estão a entender. Então eu vou dizer à minha mãe, eu vou dizer, olha, Carla, vamos caminhar um pouco. Aí já vamos chegar. Pronto, já vamos chegar depois à prática. Mas o convite dos textos é para apontar uma direção. Para trazer consciência daquilo que já está em mim, aquilo que é a vida. Não é para criar mais separação. Não é para criar uma compreensão intelectual. É para trazer clareza. É para, como se fosse um desenho. Patanjali está-nos a fazer um desenho para que a gente olhe. Para que a gente olhe para a realidade. Só que ele estruturou. Então é normal que a pergunta seguinte seja: e como é que eu consigo isso, essa estabilidade, essa consciência livre de perturbações? Então ele diz, Abhyasa. Isto, desculpem, se vocês quiserem apontar, eu já saltei para o Sutra 12. Então o Sutra 12 diz, Abhyasa, Vairagya, Abhyam, Tannirodha. Abhyam tam nirodha. Então veja, esta palavra vocês já sabem, Nirodha. Então como é que se consegue esse Nirodha? Abhyasa, Vairagya. O que é Abhyasa? Abhyasa é prática. E Vairagya o que é? Desapego. Abhyasa e Vairagya. Então o que é esse Abhyasa? Então Patanjali pode ser um bocadinho mais específico. O que é essa prática? E ele diz, Tatra, Titao, Yatno, Abhyasaha. Então ele diz, Tatra aqui, Stitao, aqui, Tatra, Stitao, firme, Yatno, com empenho, isso é Abhyasa. Ou seja,
Abhyasa é aquilo que ninguém te pode dar. Abhyasa é os teus esforços, no sentido da tua dedicação, para estabelecer-te nesse estado de mínima excitação da mente, mínimo estímulo para que eu reconheça quem sou, ou seja, a meditação. Ele aqui ainda não está a falar, não está a usar a palavra da meditação, mas está a dizer, é esse empenho para segurar a estabilidade. Que em última análise é a meditação. E o aluno diz, professor, mas eu já pratiquei, eu não consegui ainda. É muito difícil, eu já pratiquei. O professor diz, mas praticaste durante quanto tempo? Eu já pratiquei uns bons dias. Bons dias. Na verdade, umas semanas. E então Patanjali diz, Satudirga, Kala, Nairantarya, Satkara, Sevitu, Dritabhumihi, Satudirga, Kala, Nairantarya, Satkara, Sevitu, Dritabhumihi. Então o que é que ele diz? Não, tu tens que praticar Satudirga Kala durante longo tempo, não basta praticar só umas vezes e de vez em quando. Dirga Kala, longo tempo. Nairantarya, ininterruptamente, durante longo tempo. Satkara Sevitu Dritabhumihi. Dritabhumihi significa estar estabelecido nesse estado, precisa de praticar com total dedicação, devoção e ininterruptamente. Não basta praticar de vez em quando. Então é isso que Patanjali diz. Como é que se deve praticar? Depois ele explica o que é Vairagya, o que é o desapego. Este eu não vos vou pedir para recitar, é complicado, é mesmo para recitar isto é preciso mesmo desapego. É complicado, mas também a intenção não é estar aqui, é perceberem esse processo. Quando vocês estão a escutar o sutra, quando me estão a escutar, eu digo o sutra e vocês repetem, nesse momento não estão a pensar em mais nada, só estão a pensar no sutra. Então isso é meditativo. Tradicionalmente é assim, tradicionalmente aconselha-se a ler primeiro, na verdade é repetir o sutra em sânscrito, só depois ler a definição, a tradução, e ler o Yoga Sutra do princípio ao fim, sem comentário. E só depois de vocês lerem, terem dúvidas, entenderem algumas coisas, é que vão ler o comentário. É sempre aconselhado não ler o comentário antes de ter uma opinião, uma vivência própria daquilo que é escrito, aquilo que está a ser ensinado. E o que é então esse desapego? O desapego, de uma forma muito simples, é aquilo que já não me interessa, eu largo, deixo para trás. Isso é que é desapego. Desapego no sentido de vairagya, de despreendimento. Aquilo que não me interessa, eu deixo para trás. É como um atleta de alta competição. No outro dia estava a ouvir a Mamona, a Patrícia Mamona, ela estava a dizer, para quem não sabe, toda a gente sabe, mas ninguém é obrigado a saber, do triplo salto, ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, a atleta portuguesa. Então ela dizia, café, eu adoro, gosto de beber café, gosto de beber chocolates, mas não como chocolates, não bebo café, não faz uma série de coisas em termos de alimentação, tem que manter ali o peso. Ela diz, muitas vezes sentia fome, mas não comia porque tem que manter aquele regime para ter a performance que tem. E então alguém dizia, mas isso não é vida, tu tens isso não é vida para ti. E isto é vairagya. Quando é claro qual é o meu objetivo, o que é que eu quero, naturalmente o resto fica para trás, nem é questão. O que muitas vezes acontece no ser humano, ou um padrão no ser humano, é apetecia-me comer, eu como, e depois reclamo por ter comido. Se não comer, reclamo. Se comer, reclamo. Então isto é tudo menos vairagya, tudo menos desapego. Desapego é, por exemplo,
Epá, custa-me tanto levantar da cama, e as minhas meditações são tão agitadas, mas o meu propósito é um dia eu vou conseguir, independentemente das circunstâncias, eu confio no processo, um dia eu vou estabelecer-me em mim mesmo. Afinal, olha, já sou tanto tempo a achar precisava desta e daquela circunstância, hoje a meditação mostrou-me que eu só estou aqui numa roda da vida a achar que vou alcançar e que um dia que vai ser, afinal, a vida já é perfeita como ela é. Bastou uma meditação. Mas eu vou continuar a meditar. Pode ser que haja mais qualquer coisa depois disto. Então isto é vairagya, confiança num processo. E acontece de duas formas. Ou eu tenho um objetivo muito claro e naturalmente o resto fica para trás, mas também quando eu vejo as coisas como elas são, quando eu vejo a realidade das coisas como elas são, a dimensão real das coisas, naturalmente elas perdem significado. Por exemplo, faz parte da vida nem toda a gente gostar de mim. Pronto, é normal. Ok, é normal. Eu pensava que não era normal, afinal é normal. Pronto, então isso é vairagya. Perde força as coisas. Um dia o ser humano vai estar todo em harmonia. Esqueçam, isso não vai acontecer. Nunca na vida. Não sou eu que digo. O que eu estou a dizer é que eu não acredito que isso um dia vai acontecer. Mas não me fecha a possibilidade também. Ou seja, não acho que um dia o ser humano vai estar em harmonia total uns com os outros, mas também não me fecha a possibilidade. O que é que eu sei? Então isso é uma forma de vairagya. Não alimento determinado tipo de crenças, mas também não nego. Mas se eu acreditar que é isso, então eu vou me dedicar a isso. Naturalmente o resto fica para trás. Então, um pouco de entendimento sobre vairagya. Então, depois Patanjali começa a explicar os diversos estados de expansão da consciência. Diversos estados de expansão da consciência. Eu não vou entrar muito por aí agora, mas basicamente o que ele refere aqui é que tipo de consciência é que eu tenho de mim mesmo. Então existem diferentes estágios de consciência sobre mim mesmo. Uma consciência desde mais grosseira, o tipo de pensamentos que eu tenho, como é que eu me sinto em relação a esses pensamentos, se eu sou reativo em relação ao que eu sinto, que tipo de argumentos é que eu tenho e noção de mim é que eu tenho. Que são os diferentes tipos ou formas de chegar àquilo que se chama samadhi, estado de expansão da consciência. E o aluno ouve isto e diz, mas isso é muito difícil para mim. Não há outra forma, porque isso é muito intelectual. Isso aí vamos só repetir o Sutra 17, para vocês terem a referência, mas basicamente o Sutra 17, de uma forma muito simples, é que consciência, que tipo de consciência é que eu tenho? E o Sutra diz, Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita, Anugamat, Sampragnataha. Sampragnata, então Sampragnata é sabedoria em equilíbrio. E existem diferentes sabedorias, ou a meditação culmina em diferentes tipos de sabedorias. Meditação, yoga é sinónimo de meditação, Sampragnata, Samadhi é sinónimo de meditação. E existem diferentes tipos de consciência. E que consciência que é essa? Vitarka é raciocínio. Então, quando eu medito, muitas vezes eu uso o raciocínio. Como é que eu me devo sentar? Devo-me concentrar mais na respiração, agora mais no corpo. Então, às vezes, a meditação assume um início que ainda é grosseiro, envolve o raciocínio, mas depois torna-se subtil. Vichara significa então o processo de inquirir. Estar sentado nesta posição, respirar desta forma, induz-me de determinada forma, determinado estado de consciência. Ananda significa bem-aventurança. Eu sento-me para meditar e é uma
sensação de bem-estar profundo, felicidade interna. Isso é Ananda. Asmita. Asmita é o eu. Há uma noção do eu. Há um eu presente, consciente. Então são diferentes tipos de consciência, diferentes percepções sobre mim mesmo. Mas o aluno, isto é muito complicado. E este aluno diz, eu estou aqui 2 semanas, mas isto é muito complicado. Não há outra forma. E Patanjali diz, Shraddham, Viryam, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvakam, Itaresham. Então o que é isto? Sharada, Sharada. Não. O Samadhi, este estado de consciência mais profundo, pode ser conseguido por Sharada, confiança no processo. Virya, vigor. Smriti, memória, usar a memória, que era um vritti. O smriti é memória, é um dos vrittis que estão para trás, através da memória, através da confiança, Shraddha, através do vigor interno, virya, smriti, da memória, e prajna, discernimento, tu também consegues alcançar estes estados. E depois ele diz, no Sutra 21, que o sucesso no Samadhi é rápido para aqueles cujo desapego é intenso, ou seja, aqueles que se dedicam a esse propósito, que têm uma vontade intensa sobre isso. E essa vontade, no Sutra 22, ele diz que é de 3 tipos. Mridu, Madhya, Adhimatra. Então esta vontade que cada um de nós tem é diferente. Em alguns é leve, noutros é moderada e noutros é intensa. Alguns de nós dedicamos mais, outros somos mais moderados, outros é intenso. Aqui Patanjali está a falar do nível mais profundo, mais interno, não está a falar do nível lá. Eu vejo que a Carla é mais dedicada que a Alix. Não, talvez a Fernanda seja a mais dedicada de todas. Não é um nível externo, aqui estamos a falar em consciência de si mesmo, ao nível mais interno. E depois Patanjali ele fala de várias coisas, de várias formas, de várias práticas baseadas na respiração, práticas baseadas vários tipos de meditações. Nas percepções sensoriais, então ele diz para observar as percepções sensoriais, diz para observar a mente, diz para concentrar no que surge nos sonhos, no sono profundo, diz para concentrar na expiração. Dá diversos tipos de técnicas para lidar com os obstáculos a este estado. Que tipo de obstáculos nós enfrentamos? E os obstáculos estão no Sutra 30, que dizem que é doença, apatia, a dúvida, negligência, preguiça, mentalidade mundana, ilusão, incapacidade de perceber as subtilezas na vida e na meditação, a instabilidade, a inconstância. Todos estes obstáculos, ou provocar distração, dispersão mental, tornam-se obstáculos. E existem outros causas de distração que acompanham esses obstáculos, que é a dor, a frustração, sensações no corpo, de dor, mas no corpo, e a própria respiração. Causam oscilação na mente. E estes obstáculos
se nós olharmos, eles são de 4 tipos. Físico, doença física, inércia, são questões físicas. Para sentir inércia basta dormir mal, comer mal, então o tempo mudou, sentir inércia, são questões físicas. Depois emocionais, mentais, existenciais. Até Buda teve essa dúvida existencial. Buda não. Há uma história que alguém foi ter com Buda, dedicou-se a vida toda e chegou à aldeia onde Buda estava e disse: Buda, eu vim aqui pedir esclarecimento. Eu dediquei-me a minha vida toda a Deus, a buscar Deus, e mesmo assim há uma réstia de dúvida. Por favor, esclareça-me. Então existe essa história, dúvida, todos tivemos, e existe também outro que foi ter com Buda, também foi ao contrário, isso não, toda a vida duvidei de Deus, mas existe uma réstia de dúvida. Então, isso é um obstáculo existencial. Eu a vida toda dediquei-me. E aqui fala de todo o tipo de obstáculos, físicos, emocionais, mentais. Se vocês olharem, podem ser colocados nessas categorias. Se mesmo isto for muito complicado, há aqui um sutra muito interessante, que é o 139. O 139 diz: Yatham Abhimatam Dhyanadvam Yatham Abhimatam Dhyanadvam. Então o que é isto? Patanjali diz: bom, se isto é tudo muito complicado para ti, se tudo aquilo que eu ensinei nem sentes que é muito difícil, então ele diz: medita num objeto à tua escolha. Escolhe tua meditação, qualquer meditação. Tu é que escolhes. É o que diz o Sutra. Medita, dhyana. A palavra dhyana, meditação. Medita naquilo que tu quiseres. E depois a tradição é muito interessante, conta histórias muito engraçadas. Que havia um discípulo que dizia ao guru e dizia: eu não consigo meditar, é muito difícil. Então o guru perguntou: o que é que tu gostas mais na vida? Ele disse: eu gosto muito do meu búfalo. E o guru disse: então não te concentres na respiração, não te concentres em nenhuma imagem, nenhuma divindade, concentra-te no teu búfalo. E fica aí no quarto a meditar. Então assim foi, o discípulo ficou no quarto a meditar. Ao fim de 3 dias, o guru viu que o discípulo nunca mais saía de lá e disse assim: então, estás aí? Ele disse: sim, estou aqui. Então já era a altura de saíres do quarto. Ele disse: não posso. Não podes porquê? Porque com os cornos não consigo sair pela porta. Então isso é uma história obviamente cómica, mas no sentido, é muito importante quando nós escolhemos um objeto, algo para focar a nossa atenção, é muito importante saber sentir um apelo sobre isso. Inicialmente é mais fácil se esse objeto, a respiração ou uma imagem, for apelativa. Então, por exemplo, eu posso dizer à minha mãe, hoje estou muito com a minha mãe, posso dizer à minha mãe: então, olha, vamos passear, sei lá, olha, vamos ali, vamos eu não estou na Madeira, mas vamos ao Pico do Arieiro, pronto, vamos lá para cima ver. Aí olha que interessante, as nuvens, o céu acima, a montanha abaixo, dá para ver os três camadas e até o mar não me lembro se dá para ver. Dá para ver, mas não dá para ver 4 camadas. Então, naturalmente, quando a pessoa está atenta a certos estímulos sensoriais, tudo o resto sai da cabeça. E, eventualmente, a pessoa fica mais disponível para olhar para si mesma, olhar para os pensamentos. E não é que isto seja meditação, mas induz esse estado meditativo de uma forma mais natural, mais espontânea. Portanto, estamos aqui no Sutra a meditar sobre um objeto escolhido, sobre aquilo que for escolhido. Então, no ensino da meditação, às vezes nós temos até que abdicar da noção que nós temos de meditação.
E porque a questão aqui fundamental para mim não é defender a meditação sobre não sei quantas bandeiras e o yoga e que toda a gente devia praticar yoga e meditação, mas sim, no fundo, quando alguém vem ter convosco para aprender meditação, neste caso da minha mãe não é o melhor exemplo, porque a minha mãe diz que não quer saber de meditação para nada, mas é uma forma de eu trazer para o dia-a-dia, para as pessoas que me rodeiam, sem ter essa pretensão, mas um olhar sobre si mesmo. Como é que nós podemos dar atenção a tantas coisas e eu não dou atenção a mim mesmo? Quando eu digo a mim mesmo, quando a Xana diz eu sou professora, a raiz da frase é o eu. Sem o sujeito não há frase, não existe nada. Então, quando eu digo trazer para o dia-a-dia, é trazer essa consciência. E a intenção de pegar nos sutras e abordar estes assuntos convosco é para nós não sermos doutrinadores sobre que toda a gente deve meditar. Mas toda a gente é útil, é mais interessante dizer desta forma, é útil se eu me observar um pouco. Se eu me observar um pouco, se eu trouxer consciência para a minha vida, ok, eu gosto daquele docinho, eu posso ficar com diabetes? Posso. Eu tenho antecedentes de diabetes na minha família? Não. Então pronto, se eu ficar com diabetes, se calhar não vai ser assim tão grave, mas pelo menos que eu assuma conscientemente as minhas opções. Não esteja sempre a reclamar de se eu não comer aquele bolinho que eu tanto gosto, eu vou sofrer. E se eu comer, não devia ter comido. Parar de reclamar, assumir as minhas escolhas, trazer consciência à vida. Então, eu considero, ao longo destes anos todos, isto é muito útil. Vocês vão se deparar, inevitavelmente, com alunos e alunas, com toda a melhor das vontades, querem aprender meditação convosco, ou querem aprender yoga convosco, ou querem aprender o que é que seja convosco, mas depois já vos estão a dizer, Daniela, eu quero aprender contigo, mas isso não. Eu preferia antes que tu me ensinasses isto. Então, inevitavelmente, as pessoas, consciente ou inconscientemente, vão-vos pedir que não ensinem determinadas coisas e ensinem outras coisas, mesmo que não verbalizem. Isto a aula hoje que a Daniela está um bocado cega. Eu hoje já estou, depois outro dia, eu hoje já estou a gostar. Se calhar não vou à quinta, porque a Daniela à quinta costuma abordar a aula desta forma. Então à quinta não vou só à segunda. E então a gente sem dar conta, e tendo consciência disso, perdemos a essência da coisa. E esta abordagem é uma forma não é abordagem, esta tomada de consciência para vocês enquanto professores é útil para não se deixarem enredar num sistema que está feito para isto se tornar um serviço. E socialmente é um serviço, mas deve-se, ou faz sentido ser muito para além disso. Então até o próprio Patanjali, depois de dar uma série de sugestões, diz medita naquilo que tu quiseres. Escolhe tu agora uma meditação. E estamos quase no fim do primeiro capítulo, que é o capítulo sobre estados de preparação e do aprofundamento de estados de expansão da consciência, ou aquilo que eu referi há pouco, de uma forma mais simples, já, onde é que era? Já baralhei as folhas todas. De uma forma mais simples, que é estar consciente de si mesmo. Então, há aqui um sutra interessante, ou dois sutras interessantes para terminar, só que eu já baralhei as folhas, está aqui. Então, é isso. No Sutra 1.17 é que tipo de consciência eu tenho? Desde o mais grosseiro, desde o raciocínio, ao inquirir, a uma sensação de plenitude e a uma noção mais clara de mim mesmo, são os diferentes graus
ou tipos de consciência. Depois falámos dos obstáculos. Depois Patanjali, mais para o fim, diz, não, medita em qualquer objeto à tua escolha. E quase no fim do capítulo, ele diz que nesse estado a consciência enche de verdade. A consciência enche de verdade. Mas há aqui um sutra antes, e eu terminava o primeiro capítulo, também já está na hora, terminava o capítulo, primeiro capítulo, num sutra aqui muito interessante, que é no Sutra 33, que diz Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Sukha, Dukha, Punya, Apunya, Vishayanam, Bhavanataha, Chitta Prasadanam. Então, o que é isto? O que é que diz este sutra? Este sutra diz que a vida e a prática são um só. São Chitta Prasadanam. Prasada é abençoada. A vida e o sadhana é um só, e é uma bênção. E como é que é uma bênção? Então, este sutra é muito interessante, porque diz que se deve cultivar a forma de ver a vida, de viver a vida e a prática como um só, é cultivando hábitos de amizade para com aqueles que... Para quando nós vemos alguém feliz, ser amigo de quem está feliz. Então isso é Maitri, para com aqueles que estão felizes. Karuna, ter compaixão para aqueles que sofrem. Ter compaixão, ser sensível com aqueles que sofrem. Não é ficar feliz com aqueles que sofrem. Não é ficar feliz, olha, aquele está a sofrer, olha que bom, bem feito. Ou então sentir indiferença. Sentir indiferença com quem está feliz. Olha, aquela pessoa já me desgraçou a vida, mas está feliz, agora ao menos já não me vai chatear, deixa-o estar feliz. Enquanto estiver feliz, está longe. Muitas vezes, porque é que eu estou a dar estes exemplos? Muitas vezes nós trocamos as prioridades. E está a sofrer, bem feito, devia de sofrer ainda mais. Então o que Patanjali diz, ele diz cultivar hábitos de amizade, ou Maitri, quem está feliz, Karuna, compaixão por quem sofre, Mudito, contentamento para com aqueles que são virtuosos, deliciar-se ao ver aqueles que são virtuosos, e o Peksha, indiferença para com a negatividade e o veneno, deixa lá, muda a direção. Então aqui Patanjali sugere, nós não temos que ser iguais para toda a gente, mas adotar uma atitude consoante as circunstâncias e consoante a pessoa. E aqui eu incluiria também a linguagem, consoante a pessoa. Eu vou falar uma linguagem, eu não posso falar a mesma linguagem exatamente para todas as pessoas. Consoante a circunstância, eu adequo a minha linguagem. Não, uma pessoa que está a sofrer, eu digo, não, mas tu já és o que o universo é. A pessoa diz, sim, isso é bonito, mas eu continuo a sofrer, como é que eu vou me libertar desse sofrimento? Não, mas tu já és o que o universo é. Não, mas não é essa a experiência da pessoa, estou a entender. Então, numa atitude dessa, então diz lá o que é que... Às vezes basta só escutar a pessoa e a pessoa sentir-se, olha, ao menos alguém me escuta. Ao menos alguém não está aqui a dizer o que é que eu devo ou não devo fazer, só me está a escutar. Ao menos alguém só me escuta, em vez de não ter solução para os seus problemas, mas tem solução para os meus.
Toda a gente tem solução para os problemas dos outros, não tem para os seus problemas. Então, ai que bom que alguém me está a escutar. Então, aqui Patanjali é muito interessante que ele fala da relação. E ele não só diz para cultivar isto, ele é muito claro que o objetivo disto é para que nós tenhamos paz de espírito. E isto é uma forma de lidar com os obstáculos. Isto está no contexto do lidar com os obstáculos. Desenvolver estas qualidades no sítio correto, com as pessoas no sítio correto, no local correto, com o contexto correto. E com isto é só um pouco do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo. Gonçalo, perdi-me o sutra desta última parte. Este é o 33. Este é o 33. É muito interessante que eu já tinha ouvido falar nesses contextos, Maitri e Upeksha, mas sempre sob a perspectiva budista. Não tinha Porque isto é outra história. Então, eu vou tocar nesse ponto para terminar e depois, quem puder ficar mais 10 minutos, eu fico mais 10 minutos. Porque a Xana tocou num ponto interessante. Mas eu já ouvi isto dentro do budismo. Pois é. Por isso é que se diz que Patanjali foi o compilador. Então, Patanjali, e depois isto é uma história, mas não importa. Mas muito provavelmente Patanjali foi buscar isto ao budismo. Como foi buscar o Yama e Niyama, as normas éticas, ao jainismo. Ou seja, o que Patanjali fez na época dele, há 2000 anos atrás, ele compilou uma série de coisas que tinham a ver com o yoga, mas ele foi buscar eventualmente aqui ao budismo, que é uma escola não ortodoxa, ou seja, uma escola fora da tradição védica. Normalmente nós dizemos hinduísmo, mas hinduísmo não está correto. Mas da tradição védica, hinduísmo é a mesma coisa, mas é uma palavra um bocado redutora, hinduísmo. Mas tu estás correta, isto provavelmente vem do budismo. E Patanjali foi buscar ao budismo e pôs aqui. Incorporou aqui. Então isso mostra que o yoga também é inclusivo. Mas se nós formos estudar um pouquinho de história, nós vemos que isto é política e isto é uma coisa que nunca mais acaba. Uns a dizer mal dos outros. Então, se aprofundarem um pouco mais o texto, estão sempre uns a dizer mal dos outros. Estão sempre uns a dizer que aquele caminho, o caminho do yoga é limitado. O caminho do Vedanta é limitado. O caminho do Samkhya é limitado. Estão sempre a dizer mal uns dos outros. É muito engraçado. Então, de alguma forma, o que eu tentei-vos passar foi, de uma forma, tentar mastigar bem isto, e eu sugiro que vocês olhem para os textos desta forma. O segundo capítulo é interessante. Antes de continuar, faço uma pergunta. Quem é que não tem tempo, quem é que tem mesmo que ir embora? Ou pode ficar mais 10 minutos? Se tiverem, podem ficar? Liliana, sim ou não? Se não, terminamos aqui. Porquê? Que é para eu dar umas luzes do segundo capítulo. Porque o segundo capítulo é interessante. O segundo capítulo diz... Deixa-me só pegar nas folhas, que eu já não sei onde é que... Já misturei isto tudo. Então, o segundo capítulo, enquanto que o primeiro capítulo é sobre o Samadhi, que é sinónimo de meditação, o segundo capítulo é o Sadhanapada, é o capítulo da prática. E o segundo capítulo, eu diria que o aluno diz ao professor e diz: isto é muito profundo, mas a minha vida é cheia de problemas, eu estou sempre a resolver uma série de coisas e eu não consigo sentar e observar a respiração e me observar. Eu não consigo. A maior parte das vezes, às vezes eu consigo me sentar, às vezes eu consigo observar a respiração, consigo ter uma visão clara de mim mesmo, consigo estar em paz comigo mesmo, mas a maior parte das vezes eu não consigo. É muito, muito difícil. Então aqui no segundo capítulo, em 10 minutos, resumindo, porque isto é só um resumo, mas basicamente Patanjali diz, ok, eu compreendo, então há uma forma de introverter a mente e libertar a mente das aflições
do sofrimento. Há uma forma de libertar do sofrimento e de trazer a mente, voltar a mente e os sentidos para dentro, para ti novamente. Segurares os teus sentidos e a tua mente e não deixar ir ao sabor do vento. Então Patanjali diz: tapas, swadhyaya, Swadhyaya. tapas, Tapas. swadhyaya, Swadhyaya. Ishvara, Ishvara. pranidhana, Pranidhana. pranidhana, Pranidhana. kriya yoga, Kriya yoga. tapas, Tapas. swadhyaya, Swadhyaya. Ishvara, Ishvara. pranidhana, Pranidha. kriya yoga. Kriya yoga. Então o kriya yoga, ou yoga da ação, é tapas, swadhyaya, Ishvara, pranidhana. Tapas significa disciplina, tapas é fogo, tapas é aquilo que arde, que transforma. Então há aqui tapas, swadhyaya, Ishvara, pranidhana é o processo, é uma prática para introverter a mente e os sentidos, trazê-las novamente a si, para que não sejam como cavalos, que eu não controlo as rédeas, e eu quero meditar, eu quero me centrar, eu quero descansar, eu quero dormir à noite e não consigo, porque a mente está agitada, eu durmo mal. E eu não quero tomar medicação, mas eu tenho que tomar medicação. Só que depois de manhã não consigo acordar, e ando meio assim a dormir ainda. Eu estou farto desta vida. Então, eu quero a meditação, mas mesmo assim é difícil introverter a mente. Então, tapas, uma forma de tapas é tapas físico. Pode ser uma peregrinação, por exemplo. Tapas físico. Uma caminhada é uma forma de tapas. Outra forma de tapas é o tapas mental. Fazer uma caminhada é um tapas mental. Se for uma caminhada longa, se for uma caminhada na montanha, ou se for uma peregrinação, exige mentalmente. É tapas no sentido, é fogo mental, transforma a mente. Então tudo que envolve essa transformação de mental, física, isso são formas de tapas. Disciplina, de adquirir domínio sobre os sentidos, trazer os sentidos de volta a si. São formas de tapas, ou formas de praticar o tapas. De certa forma, a meditação é uma forma de tapas, ou a preparação para a meditação é uma forma de tapas. Aqui, tapas está no sentido mais amplo, no sentido de trazer os sentidos de volta a si, a mente de volta a si. E a segunda prática é swadhyaya. Swadhyaya é o autoestudo, swá, é de si mesmo. Dhyaya, estudo, adhyaya, estuda as escrituras. Japa, repetição do mantra, de uma palavra, é uma forma de autoestudo. Quando eu repito o mantra, eu repito e eu escuto. É um processo autorreferente, de voltar sempre a si, voltar a si. Então, o estudo das escrituras, isto é uma forma de swadhyaya. Nós estamos aqui a ler o Yoga Sutra e vocês estão a refletir, eu estou a refletir sobre mim mesmo e sobre a minha vida. Então eu não estou a pensar em mais nada, só estou a pensar, e tudo aquilo que eu penso surge em relação a mim mesmo, em relação à vida. Eventualmente agora eu vou falar, não estou a pensar, mesmo que eu pense na minha mãe, no meu pai, eu estou a pensar dentro do contexto da minha vida e da relação comigo. Então isso é swadhyaya. Ishvara pranidhana. Ishvara pranidhana entrega a Ishvara. Entrega Ishvara ao... Normalmente Ishvara é traduzido, por isso é que o sânscrito não se traduz. Ishvara é traduzido, na maior parte dos casos, por Deus. Mas Ishvara, quando se diz Deus aqui, Ishvara tem a ver com a causa do universo. Então, se eu tirar a palavra Deus para pessoas que tenham algum tipo de comichão e historial de repressão ou de conflito religioso, se eu disser a causa cósmica, é a mesma coisa. Deus é a causa cósmica, é a mesma coisa. A diferença é a forma como cada um visualiza, como cada um vivencia.
ou também o doador dos frutos das ações. De onde vêm os frutos das ações? Então aqui o mais importante, independentemente do que cada um identifica como a causa cósmica, ou a natureza, ou o grande espírito, como os índios, entrega algo maior do que eu. Entrega algo maior. Pode ser a natureza, pode ser Deus, pode ser a consciência cósmica, qualquer coisa que eu considere maior do que eu. Então isto é o processo, entrega, é um processo de devoção. Entrega a algo maior. Enquanto que o autoestudo é um processo de conhecimento, de adquirir conhecimento, de autoobservação, de visão, de esclarecimento da visão. Enquanto tapas ou disciplina é um processo que envolve a ação, fazer alguma coisa. Então aqui vocês têm os 3 aspectos da vida, o fazer. Então vou fazer a cama, vou arrumar a minha casa, a rotina, vou manter uma certa rotina. A pessoa, um aluno vosso diz, eu não consigo meditar, foca na rotina. Acorda, dorme, come certas horas, cozinha bem, come comida saudável, aquilo que é para ti saudável, aquilo que te nutre, não é que é saudável, comida que tu sentes que te nutre. Vai caminhar, vai passear, faz alguma coisa que tu gostes. Isso é tapas, mantém um certo ritmo. Swadhyaya, autoestudo, lê um livro que tu gostes. Não tem que ser do Yoga Sutra, pode ser outro livro, outro autor, sei lá, Fernando Pessoa, outro livro que tu gostes, que te remete a olhar para ti, diz-me tu o que é que tu gostas. Eu não sei, então vai pesquisar e depois diz-me. O que é que tu descobriste? Vai pesquisar, vê na Bertrão, na Salta Publicidade ou numa alfarrabista, escolhe um livro e lê. Isto é Swadhyaya, autoentrega, é conexão com algo maior. É um processo devocional, de relação com o todo. Então isto é para introverter a mente. É uma prática de introverter a mente. E depois Patanjali diz algo muito interessante. No Sutra, isto foi o Sutra 1, ele diz, no Sutra do segundo capítulo 11, Dhyana Eyaha Eaha Tadvritayaha. Advritayaha. Então vejam que interessante. Dhyana Eyaha Tadvritayaha. Vritti, você já conhece a palavra. Dhyana, já conhece a palavra. Vritti, flutuações. Dhyana, meditação. Então ele diz que depois da introversão da mente, ele não diz aqui, mas depois da introversão, depois do Kriya Yoga, através de dhyana, da meditação, as mentes, a causa da aflição, pode ser destruída através da meditação. É como ervinhas. Eu tenho ervas daninhas no meu jardim, eu tiro as ervas daninhas, mas se eu não tiro a raiz, elas crescem outra vez. Então Patanjali está a dizer que o Kriya Yoga é para atenuar, libertar-me das aflições. Mas a meditação destrói completamente, torna-me uma pessoa completamente nova. E erradica completamente essas aflições, esse sofrimento, erradica completamente o sofrimento. E não só diz isso, como diz que a raiz do sofrimento está na ignorância. Então a meditação inevitavelmente arranca a ignorância, a raiz de todos os sofrimentos, que é a ignorância. E continuando, para terminar, existem aqui dois aspectos-chave neste capítulo. E um que eu queria tocar, que tem a ver com os valores éticos, porque isso é ética, é um assunto que dá horas e horas, mas eu queria deixar aqui algo assim essencial, no Sutra 234. O Sutra 234, do segundo capítulo, é um sutra-chave. Ou melhor, o 33 e o 34. Mas antes do 33 e 34, vocês têm os valores éticos do yoga nos versos, no Sutra 29 e 30. Desculpem, 30,
no 30 e 32. E quais são? Ahimsa, Satya, Satya, Asteya, Asteya, Brahmacharya, Brahmacharya, Aparigraha, Aparigraha, Yamaha. Yamaha. Então, o que é que são estes yamas? Então, é importante repetir os sutras. Quando vocês dizem a seguir, a minha mente fica limpa, transparente e receptiva para receber, não só para receber, mas apta a intuir o que está a ser dito aqui. Então, o que é ahimsa, a não violência, satya, verdade, asteya, não roubar, brahmacharya, não dissipar a energia sexual, aparigraha, não ser possessivo. São os cinco valores que no jainismo estão presentes no jainismo, provavelmente Patanjali absorveu do jainismo, e aplicam-se não só a si mesmo, mas como aos outros. E depois os niyamas, as práticas pessoais ou a disciplina pessoal é Saucham, Tucham, Santosham, Santosha, Tapas, Tapas, Swadhyayam, Swadhyayam, Ishwaram, Ishvaram, Pranidhanam, Pranidhama, Niyamaham. Niyamaha, Então, os 5 niyamas são Socha, purificação, e aqui é física e mental. Santosha, contentamento, e os outros 3 vocês já conhecem. Tapas, Swadhyaya, Ishvara, Pranidhana. Já conhecem do Kriya Yoga. Do Yoga, da prática para introverter a mente. E a gente diz, pois, mas estas normas éticas são tramadas, que muitas vezes são vistas do ponto de vista de moralista. E nós crescemos assim, não deves fazer mal aos outros, não deves falar a verdade. E depois há pessoas que dizem, não, a verdade é para ser dita, doa o que doer. Isso pode ser questionado, se é verdade ou não, dizer aos outros, mesmo que isso seja destrutivo, o que é verdade. Então, o Sutra 34 é muito interessante, porque diz, quando maus pensamentos como injúria, falsidade, etc., maldade, ganância, quando maus pensamentos, tais como injúria, falsidade, etc., sejam cometidos, causados ou consentidos por ganância, raiva ou ilusão, de leve, média ou grande intensidade, seja na infinita ignorância e miséria, ou causem miséria, deves pensar o contrário, habituar a mente ao contrário. Eu vou repetir. Quando maus pensamentos como injúria e falsidade sejam cometidos, ou seja, quando eu cometo injúria ou falsidade, causados, eu digo à Carla para falar com a Liliana, para ser falsa com a Liliana, é causado. Consentido, a Carla foi falsa com a Liliana e eu disse, boa, fizeste bem. Eu deixei, consentido, eu deixei a Carla ter aquela atitude com a Liliana. Quando a injúria seja cometida por mim próprio, quando eu digo a alguém para ser injurioso ou falso, ou quando eu vejo alguém e consento isso, seja por ganância, raiva, cobiça ou inveja, seja isso em algo muito simples, algo irrelevante, seja um grau médio ou seja algo muito grave, isso causa sofrimento, dukkha e miséria. E quando essa atitude causa sofrimento e miséria, nessas circunstâncias eu devo cultivar o oposto. Cultivar o oposto do quê? Não violência, verdade, não cobiça. Ou seja, aqui é claro que a não violência, a verdade, a não possessividade, a não dissipação da energia sexual é uma forma de evitar a ignorância e o sofrimento.
Não é porque é assim. E cultivar o oposto é algo que já é a natureza da mente, não é? Epá, apetece-me um cigarro. Ah, não, mas o cigarro faz mal. Isto já é o oposto. Aqui o que está a ser sugerido, ou como por exemplo, epá, se eu digo isto a minha mãe vai-me bater. Então isto é a mente a pensar no oposto. Se calhar não devo dizer, porque senão vou apanhar. Devo dizer ou não devo dizer? Isto é a natureza da mente. Então, a intenção aqui, quando se sugere cultivar o oposto, é no sentido de trazer clareza à mente. De, à medida que eu consigo e que eu vou ganhando discernimento e observação e conhecimento da mente e do processo da vida e da vida em só e destes padrões, então naturalmente a minha consciência fica mais refinada, mais esclarecida e eu consigo identificar o que é verdade, o que é violência, o que é não violência, o que é dissipação da energia, o que não é dissipação, o que é uma relação com a sexualidade saudável e o que não é. Ninguém pode fazer isso por mim. E isto é a essência do Yama e Niyama no contexto também da meditação. E ninguém pode fazer por mim. Só é conseguido por autoanálise da minha própria personalidade, de minhas próprias tendências. Daí que no Yoga Vaishista, o outro texto diz uma coisa muito interessante, que é estes valores que Patanjali está a referir, o Vaishista ele não diz desta forma, ele diz as normas éticas são para os ignorantes, não são para os sábios. São para os ignorantes porquê? Para o peixe grande, isto citando as palavras que estão lá, para o peixe grande não comer o peixe pequeno. Se não houver regras sociais, normas sociais, isto era uma confusão. Não é? Isto era uma confusão. Então é preciso regras. Mas as regras não são o fim em si mesmo. Então a sugestão aqui, a sugestão do Yoga Vaishista é as regras são para os ignorantes, no sentido daqueles, não no sentido depreciativo, mas aqueles que não têm clareza suficiente ou discernimento. Mas em última análise a sugestão é adquirir discernimento, investiga-te, traz consciência à tua vida. E se eu não tenho essa capacidade, como é que eu desenvolvo essa capacidade? E com isso eu termino. Patanjali diz asana, que é o que vem a seguir do Yama e Niyama. Asana, senta-te numa posição. Pranayama, observa a tua respiração. Domina a tua energia vital. Pratyahara, introversão dos sentidos. Dharana, concentração. Dhyana, meditação. E Samadhi, expansão da consciência. E estes valores tu vais realizar que existem em tudo no universo. São intrínsecos ao universo, são intrínsecos a ti. Porquê que não se deve ser? Porquê que eu não devo ser agressivo e violento para com a Carla? Porque eu não queria que fosse, eu não quero que sejam violentos comigo. Nem agressivo, eu quero é que me deem amor e carinho. Então porquê que eu vou fazer isso ao outro? Mas o propósito aqui do yoga no contexto da meditação é introspeção da mente, meditação, para que eu realize a verdade sobre a vida e encontre a plenitude em mim. Em mim, não do ponto de vista do ego, mas em tudo. E com isto terminamos o primeiro e o segundo capítulo, dando assim umas luzes. E eu não tenho um grande mérito naquilo que vos passei, foi a grande inspiração de professores excelentes, que quase nada disto é mérito meu. Na forma de ensino foram de outros professores, como os professores, que eu acho que é público, estão no meio, que eu costumo mencionar, mas independentemente dos professores, não interessa, o que interessa é aquilo que vocês nutrirem na vossa vida, daquilo que vocês aprenderam, é importante vocês nutrirem, isso vai ter poder, isso vai estar vivo em vocês.
Toda a tradição da meditação, toda a tradição de meditantes, de pessoas que meditaram, homens e mulheres no mundo, está presente em vocês quando vocês praticam e quando vocês incorporam isso na vossa vida. Está bem? E com isso, pronto, terminamos. Hoje já me excedi bastante, mas não importa, vocês puderam estar. Quem não pode estar, vê a gravação. Eu sugiro, assim, como prática final, 2, 3 minutos, coloquem-se de pé, movimento livre do corpo, movimento livre, espreguiçando, esticando, soltando. Então é uma técnica auxiliar muito simples, toda a gente sabe fazer, não é preciso ser muito inteligente, nem muito... Movimentar como vocês quiserem, movimentar da maneira que vocês quiserem. Só os dedos dos pés, só os dedos das mãos, só um braço, só uma perna, ou todo o corpo ao mesmo tempo. Respirando fundo, soltando, para um lado e para o outro. Isso, caminhando agora com as mãos no chão, como os gatos. Caminha um pouco com as mãos no chão, mãos e pés, ou mãos e joelhos. Isso, observe a sensação na coluna, na respiração, espreguiçem, estiquem. E vamos sentar agora. Observar só a sensação. Será que esta forma de movimentar o corpo é uma forma de diluir as tensões, de tapas, de voltar os sentidos e a mente para si mesmo? É uma forma de trazer consciência ao corpo, ao asana? E agradecendo assim a vossa atenção e desejando continuação de um excelente curso e principalmente a integração da meditação na realidade do dia a dia, para que, e são os votos, que a meditação possa estar mais e mais presente de forma natural, espontânea no dia a dia, e que a vossa presença, nós somos o que somos, mas que a vossa presença só por si se torne meditativa. E assim terminamos, juntando as palmas das mãos, vocalizando 3 vezes o mantra Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspiramos e expiramos profundamente, aproximamos o queixo do peito. Expiramos, pousamos as mãos. E terminamos por aqui. Isto foi um bónus. Isto foi um bónus e pronto. É isso. É isso. Ah, que pena que acabou as suas aulas, adorei. Ainda bem. Tem as gravações. Se forem como eu, vão ver várias vezes. E eu costumo fazer isso, pegarem nas coisas que aprendi e às vezes vou lá outra vez, para sintonizar com o sentimento. Porque o sentimento é tudo. Aquilo que tiver o vosso sentimento na vida tem força. O que não tiver, por melhor que seja, não há ligação. Então é isso. Muito obrigada. Foi bom também para mim estar convosco. Obrigado a todas e tudo bom. Tá bem?
Não se subestimem, Muito obrigada, Gonçalo. sendo como são. Obrigado a todas. E bom fim de Obrigada, semana. Gonçalo. Bom fim Um de abraço, semana. tudo bom. Tudo bom. E a todos também que não estão aqui. As colegas e os colegas, nunca esqueci, eu nunca me esqueço. Posso não verbalizar, mas não. Gonçalo, a Daniela estava preocupada sem saber se tinhas-te apercebido que ela teve que ir embora. Pediu para confirmar contigo. Sim, sim, a Ana Luísa Ok, também não. pronto, Sim, tá bem, sim, sim. obrigada. Obrigado, obrigado, Carla. Beijinhos e Deus. bom fim de semana a todos. Beijinhos. Tudo bom.